Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ricardo França, conforme prometido, de volta aqui hoje no canal. A gente vai falar hoje sobre o filme do Shazam. Eu havia dito ontem que a gente ia fazer uma live sobre esse filme, mas a minha internet está muito ruim. E aí eu achei que não ia segurar, eu achei que ia dar muito lag, ia bugar muito, então eu resolvi não fazer a live. A gente vai fazer o vídeo mesmo. Então, você está aguardando aí, espero que você goste desse vídeo. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, enfim. Aquela papagaiada toda que você já conhece. Então vamos lá falar sobre Shazam. Mas como eu disse ontem, eu assisti e vou contar tudo. Então se você não gosta de spoilers, fuja para as colinas, ou seja, sai fora desse vídeo, não venha assistir porque eu vou spoilear o filme inteiro. Eu vou falar o que eu vi do filme e o que eu achei depois, as minhas impressões, o que eu achei do filme. Então eu vou começar a contar para vocês tudo o que aconteceu no filme, porque tem gente que gosta de saber antes, tem gente que não gosta. Algumas pessoas solicitaram, os pedidos, os amigos, você podia fazer com spoiler, às vezes a gente não tem assim tempo de ver o filme, quer saber o que acontece, algumas pessoas não gostam de dar spoiler, enfim. E já muita gente já viu, teve cabine de imprensa, sabe, o pessoal foi assistir, o cabine, né, na verdade, teve cabine de imprensa, o pessoal foi e viu, a maioria dos canais aí, né, os figurões do YouTube assistiram, já fizeram comentários com ou sem spoiler, outros já spoilearam o filme inteiro, então eu vou contar aqui também o que eu já vi. Beleza? Então vamos começar. Bom, o filme começa contando a história do vilão do filme, né? Começa introduzindo a origem do vilão, o Tadeu Silvana. Ele ainda é criança, né? Ele é lá, ali no carro, numa viagem com o pai e o irmão, e de repente ele conversando ali, né, tendo uma conversa com o pai e o irmão, ele brinca ali com uma bolinha intuitiva que responde ali umas perguntas, algumas coisas ali. E aí ele começa a brigar com o irmão, porque estava tirando a atenção do pai, o pai repreendendo. Então já mostra no começo do filme que o garoto desde muito sempre é atormentado e perseguido pelos pais. Então, ou seja, tanto o pai e o irmão dele pressionam muito, ou seja, cobram muito dele, sabe? Dizem que ele nunca vai se tornar um homem de verdade, que ele sempre vai chorar, que ele sempre vai fugir dos problemas. E aí, nesse momento em que ele está fazendo essa viagem, né, ele ainda é criança com os pais, ele é transportado, ele é abduzido, por assim dizer, né? Para uma outra dimensão, onde ele entra em contato com o mago Shazam, né? E lá, o mago está procurando, o mago Shazam está procurando alguém para transferir os poderes dele, né? Os poderes de campeão, os poderes do Shazam, para um ser humano, um garoto que seja forte, que seja puro de coração, que seja justo. Mas dentro desse ambiente também existem uma horda de criaturas, né, que são os 7 pecados capitais. Não é Nanatsu no Taizai, então já adianto para vocês. Então essas criaturas estão lá, elas estão representadas lá em forma de estátuas, né, como se fosse ali alguns gárgulas. E ali o Shazam oferece para ele, né, a oportunidade de receber os poderes. E essas criaturas também estão ali dividindo ali a atenção, e elas querem também dar um poder para esse campeão, mas um poder um tanto quanto maligno, né? Ou seja, me lembrou muito aquelas cenas dos desenhos animados antigos, em que em determinadas situações o personagem se encontrava ali numa situação entre escolher fazer o bem ou escolher fazer o mal, sabe? Aparecia ali de um lado o anjinho, do outro o capetinha, então ficava ali disputando ali às vezes a opinião, né, ou a decisão do personagem. Então o Tadeu Silvana se vê, né, nessa situação. E ele fica tentado, né, a pegar o poder, né, o poder do olho que os gárgulas ali, as criaturas oferecem. Então as criaturas dizem para ele: não, você vai ter o poder para mostrar para o seu pai que você pode, que você é capaz. Então ele fica tentado, né? Ou seja, por ele ter sido muito perseguido, ter sido muito atormentado pelo pai e pelo irmão, ele resolve ali pegar o poder dessas criaturas. Só que o mago intervém e não deixa ele fazer isso. Então, nesse momento, dá lá um estalo, dá lá um lapso, e aí ele volta para dentro do carro. Só que quando ele volta transtornado, porque ele queria aquele poder, né? Ele queria mostrar para o pai e para o irmão que ele podia ser uma pessoa melhor. E aí ele começa ele começa a se desesperar dentro do carro, e aí sofre um acidente e o pai dele acaba sofrendo um grave acidente. E o irmão dele já vai culpar ele, né? Já mais ali uma pressão, mais ali um ataque, né, direto, dizendo que a culpa pelo acidente no veículo foi dele, entendeu? E ali já corta
Então essa é a introdução do começo do filme, onde mostra o Dr. Sivana. Depois já corta para o começo, já começa a introduzir o personagem do Billy Batson, né, do Shazam. Mostra um garotinho e a mãe no parque de diversões, e eles estão ali brincando, e de repente o garotinho se perde da mãe. E aí ele começa a procurar pela mãe no meio ele garotinho, ainda 3 anos de idade, começa a procurar no meio da multidão, e ele não encontra a mãe, e nem a mãe vai procurar por ele. Então ele não entende muito bem o porquê daquilo, né? Ele é achado por alguns policiais, e desde então o Billy Batson ele passa a crescer em lares adotivos, ou seja, em orfanatos, em lares de acolhimento. Então ele fica vagando aí por esses vários lugares, e aí depois já corta para ele adolescente, né? E ele procurando pela localização da mãe. Ele sabe o sobrenome, mas não sabe o nome, então ele começa a associar nomes e sobrenomes, né? Tem até uma cena que ele consegue enganar policiais, né? E para ter acesso ao banco de dados dentro de uma viatura, e aí ele pega os endereços e vai atrás desses endereços prováveis que ele acredita ser a mãe dele. Então ele fica nessa busca. Até que a polícia prende, né, detém ele, leva ele novamente para uma espécie lá de conselho tutelar, e lá é oferecido para ele, mais uma vez, né, ser acolhido por uma família, que já foram também pessoas de lares adotivos, de lares de acolhimento, e lá ele conhece as crianças, né, ou seja, ele tem contato com as outras crianças, os outros personagens do filme. São muito engraçados, são muito cômicos, né? Ou seja, é ele mais 5 crianças, né? Então, e esse lar é regido, né? É administrado por um casal. E ali ele já começa a fazer amizade, né? E tem o garoto Fred, que é o garoto que tem um problema, uma deficiência. Esse garoto é fissurado em super-heróis, né? Ele gosta de super-heróis, ele fala todo o tempo, ele dá muita referência de Superman, de Batman, sabe? Ou seja, dá para ver que no filme há a presença, há a menção o tempo todo da presença do Superman, do Batman naquele universo. Então, ele o tempo todo está falando a respeito dos super-heróis, daquele que ele vivencia. Ou seja, o Shazam está inserido dentro do universo de super-heróis da DC. Então, o tempo todo ali esses heróis são mencionados. E aí o Billy vai para a escola, começa a se relacionar com os garotos. E aí ele vai adquirindo ali, vai se afeiçoando ali a esse lar dele novamente. Depois a cena já corta novamente para o Thadeus Sivana, né, o Dr. Sivana, o vilão do filme, só que agora ele já adulto, né? Dr. Sivana já adulto, já depois de procurar muitos anos, né? Ou seja, ele reuniu relatos e falas de pessoas que tiveram o mesmo contato com ele, o mesmo contato que ele com o Mago Supremo, né? Ou seja, o Mago há muito tempo procura uma criança, procura um novo campeão para poder dar os poderes para ele. Então várias pessoas estão ali, tiveram a mesma visão que ele teve no passado, né? E essa visão ela vem acompanhada de alguns números, alguns símbolos, alguns caracteres, e ele começa a investigar tudo aquilo, ele monta um quebra-cabeça até descobrir uma sequência de símbolos que supostamente abririam um portal para essa dimensão do mago. Até que ele consegue, né, depois de verificar vários depoimentos, vários vídeos, relatos, né, então ele consegue decifrar esse código e ele consegue acessar essa dimensão para poder ir até lá novamente. E aí ele acessa, só que quando ele chega lá, ele nem quer papo com o mago, ele já vai direto pegar aquele poder, né, que as criaturas ofereceram para ele, né, que era um poder que supostamente daria para ele muita força, né, daria para ele um poder muito grande. E ali o mago, depois que o Dr. Sivana consegue pegar esse poder, que em tese é o poder dos 7 pecados capitais, né, gula, ira, inveja, enfim, aqueles que a gente já conhece. Então aí ele fica super forte, né? Aquele artefato, aquele olho passa a integrar um olho dele, na verdade. Então ele fica como se fosse uma espécie de ciborgue, alguma coisa biônica com um olho aqui, né? Um olho mágico. Então ele já adulto, aí ele começa a realmente manifestar os poderes, né, que ele tem, aquelas criaturas que ele carrega, né, junto com aquele poder, elas se materializam, né? Então, enfim, ele já começa
já começa já a atuar como vilão. E aí o Shazam, o mago Shazam, fica desesperado, porque ele já estava ficando forte, ele já estava ficando fraco e não tinha mais forças para impedir que aquelas criaturas voltassem novamente, né, ressurgissem novamente. Então ele pega o primeiro que apareceu ali, né, ou seja, é claro que o Billy Batson é um bom garoto, né, apesar do comportamento, né, muitas vezes arredio, muito tempestuoso, ele é um bom garoto. E aí, numa cena em que ele entra no metrô, o Billy Batson é transportado para essa dimensão do mago e o mago explica toda a situação para ele. Fala, olha, eu preciso de alguém assim, assim, assado, e o meu tempo está acabando e eu preciso de você. E ele fala, cara, mas eu falei, eu não tenho outra pessoa, eu só tenho você. E aí eles fazem lá o ritual, né? O Shazam segura no cajado, o Billy Batson segura no cajado dele e invoca o nome e se transforma no super-herói. E depois daquele momento o mago já se deteriora, o mago já morre, né? Ou seja, já desaparece. E o Shazam e o Billy Batson passa a assumir aí o manto de Shazam. E quando ele volta para a Terra, ou seja, quando ele volta para a dimensão, para o mundo real, ele não consegue ainda, de primeira mão, ele não consegue desfazer, ele não consegue ainda reverter o processo da transformação. Então ele vai e volta para o orfanato, volta para o lar adotivo. Quando ele chega lá, ele se encontra com as outras crianças, né? E aí ele vai tentar, de alguma forma, descobrir o que aquilo tudo significa, né? Como é que ele faz para poder reverter tudo aquilo, mas ele ainda não entende muita coisa do que está acontecendo, né? E o Fred, que é o garoto que gosta muito de super-heróis, é que vai ajudar ele a descobrir esses poderes. Como mostra naquelas cenas do trailer, então eles vão para lugares assim, mais afastados, lugares mais abandonados, e eles começam a fazer os testes, né? É tudo muito engraçado, é tudo muito cômico, né? Super força, velocidade, enfim, eles começam lá a fazer todos aqueles testes, né? Ensaiar todo aquelas possibilidades. O Fred tem lá mil e uma ideias para saber qual é o poder real do Shazam, então ele fica fazendo esses testes até descobrir que ele tem super força, ele tem super velocidade, ele é à prova de balas, ele consegue projetar energia com as mãos. Então, assim, ele tem vários poderes, ele é muito poderoso, o Shazam. E nesse meio tempo, o Dr. Sivana descobre que para ele se tornar forte o bastante, para ele conseguir dominar todas as forças, ele precisa do poder desse campeão. E é onde começa o embate dos dois, ou seja, o Dr. Sivana começa a perseguir, né, o Billy Batson. Ele descobre que o Billy Batson é uma das crianças do orfanato e ele sequestra as outras crianças, né? Então, assim, eles começam esse embate e o Dr. Sivana o tempo todo querendo que o Billy Batson, né, transfira para ele o poder do Shazam, o poder do campeão. Então ocorrem algumas cenas de luta, né, junto com algumas cenas cômicas, né, ele descobrindo os poderes. É muito engraçado, é muito interessante, não vai dar para contar tudo aqui, né, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas enfim, eles ficam nesse embate até que numa cena final, onde eles estão lá num parque de diversões, no mesmo parque onde o Billy Batson, ainda criança, se perdeu da mãe. O Dr. Sivana sequestra as crianças e leva eles para uma outra dimensão. Aí lá ele obriga o Billy Batson, o Shazam, na verdade, né, que está na forma do Shazam, a passar os poderes para ele. É nessa hora que o Shazam lembra das palavras que o mago disse para ele no momento que ele transferiu os poderes, que os outros irmãos, né, e supostamente os irmãos do mago, precisavam descansar e precisavam da presença dele, ou seja, que o poder não vinha só dele, vinha de outros irmãos. Então ele entendeu que ele sozinho não tinha o poder suficiente para derrotar o Dr. Sivana. Então ele junta as outras crianças e elas seguram o cajado, e quando elas gritam o nome Shazam, cada uma delas se transforma em um Shazam, né? Ou seja, em um dos heróis, só que cada um com uma das habilidades que o próprio Shazam tem. Ou seja, uma delas tem a Darla, que é uma das mais carismáticas, uma das crianças mais engraçadas do filme. Ela se transforma numa espécie de Shazam que tem super velocidade.
Um outro garotinho se transforma no outro Shazam que tem habilidades de luta, o outro que tem super força. Enfim, cada um, os poderes deles são divididos entre as crianças. Então, eles conseguem derrotar o Dr. Sylvana, né, conseguem tirar ali o olho, derrotar as criaturas. E nisso, o poder ali meio que fica meio que dividido. Não deu para entender ainda se houver uma continuação do filme, ou se o personagem for aparecer ou num outro filme, se for participar de algum outro longa de super-herói da DC, se ele vai aparecer juntamente com as outras crianças, ou se ele vai aparecer sozinho, né? Enfim, então, o filme basicamente, resumindo, o filme é esse, ou seja, é a busca do Billy Batson pela mãe, vivendo aí de lar em lar, né, fugindo, né, ou seja, com problemas aqui, outros ali, até descobrir, até ser convidado, até ser presenteado aí com o poder do Shazam. E a história do Dr. Sylvana, que era aquela criança que era todo tempo repreendida, o tempo todo recriminada, né, há muito tempo sendo ali pressionada pelos pais até conseguir os poderes ali, até conseguir, para poder demonstrar para o próprio pai, para o próprio irmão, que ele realmente tinha condições. Bom, então o filme basicamente é isso. E a cena final do filme, que também é um spoiler, um baita spoiler, o Shazam, como eu disse que foi referenciado várias vezes os super-heróis da DC no filme, no final do filme, o Fred, ele sempre dizia na escola que era amigo do Shazam e as pessoas não acreditavam. Então no final do filme, o Fred está lá almoçando na cantina e as outras crianças estão lá caçoando dele, as outras crianças da escola, porque ele tinha falado que conhecia e o pessoal falava que era mentira e tudo, e de repente aparece o Shazam lá com a bandeja de comida e senta na mesa com ele e com as outras crianças do orfanato. Então a escola inteira fica ali de boca aberta. E aí o Shazam diz, olha, eu não vim sozinho, eu chamei um amigo. E aí de repente aparece, né, não é uma silhueta, mas aparece o corpo ali, né, não dá pra ver a cabeça, mas dá pra ver que é o uniforme do Superman. E todo mundo, sabe? Então, só que não deu pra ver o rosto, porque não mostrou, não era o Henry Cavill, porque não mostrou o rosto, né? Não era o ator que já interpreta o Superman. Provavelmente é um outro ator, porque parece que o Henry Cavill, assim como o Ben Affleck, abandonaram os projetos, né, dos super-heróis na DC. Então, provavelmente vai vir outro Superman. Então, assim, mas foi mais alguma coisa para fazer ali um contraponto, fazer um meio de campo ali entre o Shazam e os outros heróis da Marvel. Desculpa, os outros heróis da DC. Então, assim, foi essa maneira que eles encontraram ali para, de uma certa forma, unificar ali, né, o personagem agora introduzido, agora, né, parte do universo da DC. Então, isso foi uma maneira de colocar ele junto ali. O que eu achei do filme? Eu achei o filme muito legal, achei o filme muito engraçado, sabe? Achei o filme muito divertido, é um filme para ver com a família toda, é um filme para você levar seu filho, para você levar sua esposa, para você levar a namorada, a sobrinha, para você levar a meninada toda. É um filme muito engraçado. O que eu percebo é que a DC encontrou o seu Deadpool, mas sem as piadas pesadas, né? Ou seja, sem os palavrões e sem a violência, sem o sangue. Ou seja, o Billy Batson é uma criança de 14 anos. Ele se transforma num herói, mas ele é um adulto. Ele é uma criança com o corpo de adulto. Então ele se comporta como criança. Ele sabe assim, ele tem reações de crianças, de adolescente, sabe? Então assim, ele muda muito pouco durante o filme. Então ele sempre tem aquele ímpeto, sabe? Aquela postura, aquela coisa engraçada, extrovertida, aquela coisa alegre, de criança mesmo, de adolescente. Mesmo quando ele está lutando contra o Dr. Sylvana, ele faz piada, sabe? Ele ri, ele brinca. Então é muito engraçado, é muito cômico. As piadas não são tão ruins, sabe? As piadas até que são boas. Tem algumas piadas ruins, mas a gente gosta de piada ruim também. Se for dentro do contexto ali, beleza, tranquilo. Mas o filme é leve, o filme é divertido, o filme é equilibrado, tem muita luz, tem muita cor. Então eu acho que é uma nova visão da DC hoje para os filmes de super-herói. Sabe? É uma nova visão da parceria DC e Warner
para esses filmes de heróis agora, que eu acredito dessa nova safra, né? Ou seja, a gente teve Aquaman, que foi um filme muito legal, que também foi um filme muito colorido, um filme muito cheio de efeito, um filme que realmente tinha muita vida, tinha muita luz, né? Ou seja, tinha, apesar de ter sido dirigido pelo James Wan, mas o filme ele tem um equilíbrio legal, sabe? Ele não é aquela coisa muito sombria, muito realista, muito dark, que existia no Batman vs Superman e um pouco ali na Liga da Justiça, sabe? Então eu acho que esse filme ele vem aí para, junto com o Aquaman, agora mostrar um novo rumo, mostrar um novo norte para os filmes da DC. Então eu espero que a bilheteria corresponda, né? A bilheteria realmente seja interessante para que a DC agora comece a pensar mais ou menos nessa linha, comece aí a imaginar e a idealizar os próximos filmes. É claro, né? A gente precisa de filmes também mais sérios, mas não precisa ser tão sombrio, não precisa ser tão sisudo, não precisa assim ser tão pesado, né? Como eram os filmes anteriores. Então essa é a minha opinião do filme. Esses foram os spoilers do filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar por aqui, porque eu já estou ficando rouco. Eu já falei demais. Espero que vocês tenham gostado da análise, espero que vocês tenham gostado dos spoilers. Mas assistam o filme, tenho certeza que vocês vão gostar. É um filme muito legal. É um filme que, como eu disse, é para a família toda, pode levar sem medo. E é um filme que você vai se divertir muito, você vai dar muita risada. E aí você assiste lá o filme e vem aqui depois pra gente voltar a comentar. Deixa nos comentários, fala aí o que você achou, fala aí se você gostou, se você não gostou. E aí a gente vai falando depois e a gente vai respondendo aí à medida que for chegando aí as dúvidas, os comentários a respeito do filme, beleza? Então a gente fica por aqui, um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tranquilo? Até mais!